Vamos inclinar nossas frontes, Pai. Oramos a Ti e pedimos que o Senhor lembre de nós. E nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos, aquilo que alegra o Teu coração, aquilo que atrai, Senhor, mais a Tua presença. Inclina nossos corações ao Senhor, ao temor e ao amor do Teu nome. Abençoa a todos os nossos irmãos e irmãs e faça com que cada um possa ser edificado, fortalecido, orientado. Eu rogo que o Senhor venha, como disse o salmista, guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Venha nos guiar. Não queremos, ó Deus, virar as costas para o Senhor. Não queremos ser surdos à tua palavra, aos teus conselhos, e nem duros, Senhor, como foi Israel. Por isso a Escritura diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Pai, que o Senhor seja recebido em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, eu quero ler as Escrituras, somente um versículo. É o Provérbios 22. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa outra tradução diz: educa a criança no caminho em que deve andar. Educa, quer dizer, instrua. Que Deus abençoe. Assentai-vos. Eu quero falar nessa manhã um tanto sobre família, coisas do nosso dia a dia. Agradecemos muito a Deus, muito, pela mensagem, o conhecimento, a revelação que Ele nos trouxe e nos deu conhecimento. E conhecer... eu estava ouvindo hoje a mensagem, o arrebatamento. Como que é gostoso a gente ouvir alguém abra as Escrituras e explica para a gente. Me faz lembrar do eunuco, ali da Etiópia, que ia lendo Isaías 51, e o Espírito disse a Filipe: se aproxime da carruagem. E ele se aproximou, e ali estava aquele homem, lendo ou tentando ler. Calcula, hoje com asfalto, com um carro, com pneu de borracha e tudo, já é difícil. Calcula em cima de uma carroça ali, né? Mas isso mostrava o interesse que ele tinha com as coisas de Deus. E sempre quando se há um interesse, Deus se manifesta. Deus, Ele responde. Filipe, e o Espírito disse a Filipe: se aproxime da carruagem ali, se aproxime. E ele se aproximou e ouviu o homem lendo Isaías 51. Quem deu crédito à nossa pregação, e aí vai. Filipe disse: você entende o que você lê? O homem disse: como eu vou entender se não há quem me explique?
Sempre se necessita, Deus sempre tem que ter um instrumento para ensinar, para explicar. E Filipe começou a mostrar a Cristo a partir daquele ponto. E logo mais tinha uma água lá na frente e o homem disse: o que me impede eu ser batizado? Se tu crês, né? Porque quem crê está disposto a viver. Nada pode te impedir. E ele disse: eu creio. E pronto. Então, irmãos, Deus tem nos enviado um profeta para nos abrir a Bíblia. Aquilo que os reformadores deixaram, grandes mestres deixaram inconcluso, Deus mandou um profeta, nos últimos dias viria um mensageiro para interligar esses cabos soltos. Então nós vemos que não é tudo que o irmão Brana falou, a coisa veio por revelação. Veio diretamente dele. Ele mesmo disse que ele viu que o tal fulano falou disso, tal Beltrano falou aquilo, mas deixou inconcluso. Então o profeta vem e, como eletricista, né? Ele, para finalizar o trabalho da eletricidade, tem que conectar os cabos ali na caixa, nos disjuntores e etc. Então, Deus nos mandou este mensageiro para tal. Então, amados, eu sou muito agradecido e creio que vocês também a Deus por isso, não é certo? Somos agradecidos a Deus. Eu quero falar nessa manhã a respeito de coisas normais, coisas... Porque não é que um pregador, o pastor, sempre tem que trazer novidades, trazer coisas que vocês não conhecem. E agora que está, né? Eu não sei onde eu pus aqui as minhas anotações. Mas vamos ver isso aqui. Então é muito bom conhecimento, ter o conhecimento com a explicação, mas só o conhecimento não coloca ninguém no arrebatamento. Não coloca. O conhecimento é para fazer com que a pessoa siga pela verdade, pela palavra. A ignorância é a pior coisa, porque a ignorância leva a pessoa a se opor a Deus e se opõe a Deus sem saber, sem querer, não é? Como fizeram os fariseus, os saduceus. Conta-se de um homem que ia atravessar um rio, vocês conhecem essa história, e ali aquele homem sábio, ele pediu para o barqueiro lhe atravessar. Pois não, vamos, eu estou para isso mesmo. Entra na canoa. E ao entrar na canoa, o barqueiro pegou os 2 remos, cada remo de um lado da sua canoa, e ele colocou o nome nesses remos. Um chamava fé, e o outro chamava obras. E o passageiro perguntou: por que você colocou? O que significa esses nomes nesses remos, o nome religioso? Fé e obras.
E aquele barqueiro disse: olha, nós não podemos atravessar sem esses 2 remos, sem fé e obras. Como assim? Vou fazer uma demonstração para ti. Pegou o remo da fé, trabalhou só com ele. A canoa dava voltas em torno de si mesma. Daí ele disse: agora vamos olhar só pelas obras, o remo das obras. A canoa simplesmente dava volta em torno de si mesma. Daí ele disse: agora vamos atravessar. Sem eles não podemos atravessar. E pegou os 2 remos e puxava. Fé e obras. Então não é só a fé. E não é só as obras. Nós precisamos de fé e obras. Por isso o irmão Branham nos ensina na mensagem: fé e obras são fé expressada. Que ele mostra que as obras é necessário. A fé é o que Deus nos deu, mas ela tem que exercer a sua função, ela nos leva para obras. Hoje em dia nós vemos um tipo de ensinamento, evangelho aí fora, que é somente a fé. E as pessoas vivem como bem quer, como bem entendem, e não demonstra nada que o evangelho fez alguma coisa em suas vidas. Mas como nós queremos olhar mais para a prática, eu agradeço a Deus pela mensagem, por tudo. Mas tem uma coisa, queridos, você deve viver o que você crê. O profeta nos diz para os pastores: viva os teus sermões. Não é pregar porque tens que pregar. Não, viva os teus sermões. Quer dizer, lute para viver, faça. E Paulo diz para a sua igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há uma grande coisa que os pais devem se preocupar, é dar o verdadeiro exemplo para sua família, seus filhos. O exemplo de um cristão. Você é um pai cristão? Então é o exemplo não só de um pai, mas um pai cristão. Uma mãe cristã. Procurar dar o exemplo. Porque esta é a maior pregação. É o pai dizer, a mãe poder dizer: você nunca viu seu pai fazer isto, meu filho. Você nunca viu sua mãe fazer isto, minha filha. O exemplo, como diz o ditado, palavras arrastam. Aliás, movem, exemplos arrastam. Então, seja o exemplo para seus filhos. Não é só cobrar deles. Não. Você tem que viver. E isso lhe dá autoridade para você cobrar. Siga os meus passos. Se um pai, vamos dizer, se um homem ele fuma, que força esse homem tem para dizer a seu filho: ó, você não deve fumar?
Pelo contrário, ele está incentivando, mesmo não querendo, ele está incentivando o seu filho a ser um fumante. Então, exemplos arrastam, exemplos falam. De modo tal, irmãos, que os exemplos falam tanto, e deva falar, cada moça deva ter uma mãe, deva ter um pai, que quando ela quer casar, for casar, ela procure o homem, ela vai procurar o homem que tenha o caráter do pai, a responsabilidade do pai, o cristianismo do seu pai. E ele vai procurar uma jovem para ser sua companheira, aonde ele possa ver os exemplos que ele aprendeu com sua mãe. Agora, eu quero nessa manhã falar sobre filhos. Há muito que falar sobre os pais, né? Mas nós vamos sempre, de vez em quando, entrar em algum assunto assim. Porque eu não creio que a mensagem, irmão, ela é simplesmente para nos dar conhecimento, encher nossa cabeça com mistérios. Do que adianta você conhecer as verdades da Bíblia e não vivê-las? E em casa as coisas estão tudo estourada? A convivência vai sendo a mais difícil. Do que adianta tanto conhecimento se isto não é posto em prática? Do que adianta? Aquele casal vive as turras. Eu creio no profeta, eu creio na mensagem, eu creio na Bíblia, isso e aquilo. E os exemplos? E o viver? Então o culto não é somente tomar algum ponto das Escrituras e falar sobre, por exemplo, predestinação, é bom. Mas é preciso, às vezes, o pastor falar do seu dia a dia. Vocês que antigos sabem que, antigamente, se carregava as mercadorias em cima dos animais. As broacas, chamam broacas, cestos. São 2 cestos, né? Quem é que fez isso? Carregou? Você tinha que equilibrar os 2 cestos com peso. Se você colocasse tudo no cesto da direita, a coisa ia rolar, sair fora. Você tinha que equilibrar. Então, fé e obras, a vida vivida. E não pense que só o conhecimento da verdade, e eu conheço a verdade, isso vai te colocar no arrebatamento. Não. O profeta nos diz, não é o quanto você conhece de Deus, da verdade, da palavra, mas o quanto você vive. Por isso encontramos dentro das Escrituras sempre nos falando sobre obediência. Obediência. Eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui, ler para vocês, para reflexão. Se uma criança vive criticando, aprende a condenar.
Quer dizer, os pais sempre estão criticando o seu filho. Sua filha nunca tem uma palavra de elogio, mas somente crítica, somente julga, somente pressiona. Faz o melhor, espera um elogio. A mãe chega e nem vê. Não tem nada a dizer, porque procura não ver também. E isso decepciona. E isso simplesmente desanima desanima. Não vamos elogiar se não merece elogio. Não vamos deixar de fazer nossas observações quando se precisa fazer as observações. Mas você sempre tem que fazer de um modo que procure ajudar ao seu filho, à sua filha. Agora, se os pais só criticam, não tem uma coisa... Irmãos, me deixa eu falar um pouquinho hoje sobre várias coisas nesse sentido. Se tudo que o pai, você não faz nada que presta, você não faz nada bem feito, você não vai dar nada, você vai dar um burro de puxar carroça, você é isto, você é aquilo, você estará desenvolvendo naquela criança um complexo. Está abrindo uma janela que o diabo vai explorar mais tarde aquela criança, aquele moço, aquela moça. E quando casar, vão levar este problema adiante. E vai levar também adiante esse mesmo modo que aprendeu em casa. Não crie, não viva. Não tem palavras que mais dói, marca, do que as palavras negativas. Você não vale nada, você não presta para nada. Você é um fracassado, é uma fracassada. O que você está desenvolvendo nos seus filhos? Aliás, o que esses pais estão desenvolvendo nos seus filhos? Está ajudando? Não. Então não deixe de reconhecer o que é para ser elogiado, ser exaltado. Você consegue mais resultados do que pressionando e trazendo coisas negativas. Se uma criança vive criticando, aprende a condenar. Sempre a crítica, ela se manifesta por condenação, né? Condena isso e aquilo. Se uma criança vive em hostilidade, aprende a brigar. Só vê briga, contenda dentro de casa, entre os pais. É claro que essa herança vai lá para frente, vai levar para frente. Se uma criança vive envergonhada, quer dizer, impressionada, reprimida, né? Aprende a sentir-se culpável. Se uma criança vive com tolerância, aprende a ser tolerante.
Se uma criança vive com estímulo, aprende a confiar. Se uma criança vive apreciando, aprende a apreciar. Se uma criança vive com equidade, aprende a ser justo. Se uma criança vive com segurança, aprende a ter fé. Se uma criança vive com aprovação, aprende a querer-se. Se uma criança vive com aceitação, amizade, aprende a achar amor no mundo. Isso aqui é uma antiga anotação que fizemos para reflexão. Mas são verdades incontestáveis. Certa vez eu vi um missionário americano, um obreiro ao lado do irmão Green, era o irmão Natanael. Ele disse que ele estava na casa de um certo pastor, sentado na área, e ali tinha uma cinta no chão. Vocês já me ouviram falar sobre isso. E num dado momento aquela cinta fez como uma cobra, se silvou e se enrolou. E eles dois olhando, o pastor e o irmão. E o irmão perguntou: o que é isto? O que vem ser isto? O pastor disse: olha, eu não sei. Eu e minha esposa já examinamos as nossas vidas, já oramos, e há coisas estranhas acontecendo aqui dentro de casa. Não sabemos o que é. E o irmão Natanael disse que aquele pastor, ao passar pelo corredor da sua casa, tinha um grande armário de madeira maciça, e aquele armário veio sobre ele, por pouco não o pegou. E havia coisas estranhas que aconteciam. E há muitas coisas estranhas que acontecem dentro de lares. Você pode observar, se os pais vivem brigando, seus filhos também vivem brigando. Se os pais mentem, seus filhos vão mentir. Então, arrastam para dentro de casa espíritos errados. E o irmão Natanael disse que ele estava ali na casa deste pastor, e quando ele passou na porta do quarto, pelo corredor, passava na porta do quarto de uma menina de 12 anos. E ela estava lendo um livro de fábulas, de historinhas. Hoje está cheio a internet, né? A criança passa o tempo todo vendo essas coisas. E há pais que não se preocupam com o que seus filhos veem. As historinhas, tudo aí. Esses dias o pastor Daniel mandou uma coisa para a gente. Sei lá, uma certa princesa, sei lá, no final, as duas casaram, se beijaram, eram lésbicas. Você não pensa que o diabo vai
perder as oportunidades, porque a grande oportunidade do diabo não é quando a pessoa está velha, já com a mente formada, ou isso, aquilo. Não, mas quando está formando. E o pastor viu aquela menina deitada e lendo um livro. Ele sentiu de entrar, pediu licença e olhou aquele livro. E havia uma imagem estampada ali naquela história. Os pais ressentidos e lá na frente a menina dizendo: eu quero ser uma feiticeira. Eu quero ser uma feiticeira. E o irmão pegou esse livro, pediu para a menina e levou para o pai. Falou: vocês já viram isto? Não, foi uma tia que deu para ela. Nós nunca paramos para ver que isso poderia causar mal. É uma história inocente. Mas Deus estava até cuidando daquele lá, permitindo estas coisas acontecerem, senão eles nunca iam despertar. Nunca ia em busca do que estava causando as coisas. E tirou aquele livro, queimou, jogou fora, queimou, sei lá, desapareceu. O cinturão não se ovou mais como uma cobra, não aparecia mais aquelas fantasmas dentro de casa. E eu recordo, quando eu morava aqui no Parque das Palmeiras, tinha duas jovens que paravam conosco. Era a minha cunhada, a Leir, e a Janete. Vocês lembram dela, né? E as duas garotas, né? Seus 14, 15 anos ou mais, se pegava, discutia, brigava. E um dia, fomos deitar, todos foram deitar, e eu deitei, acordado. A esposa veio para deitar, e nós tínhamos na cozinha uma mesa muito grande, que era muita criança, né? E alguém pegou aquela mesa, eu escutei o barulho, e empurrou aquela mesa. Você sabe como acontece quando empurra uma mesa. Se empurra uma cadeira já é pesado o barulho e a mesa. E ela disse: o que é isso? A esposa. O que é isto? Saiu para olhar. Eu também. A mesa estava lá quieta como sempre. E as meninas no quarto, com barulho, até uma delas se tampou. Daí eu disse assim, no outro dia eu disse: olha, o problema que está acontecendo aí é essas brigas suas. Essa casa, ela é consagrada a Deus. E se vocês não parar com isto, eu não vou importar se uma hora um bicho preto, um bicho salta no cangote de vocês duas. Deus tem ciúme de nossas casas. Deus tem ciúme, Ele habita, seus anjos frequentam ali. Eu recordo uma vez que em Goiânia, havia uma parte ali que havia umas irmãs velhas, outras até da mente um pouco frouxa. E elas discutiam, brigavam.
E começou a aparecer coisas feias ali. O próprio pastor falou, olha, está aparecendo coisas ali, mas por quê? É a mesma coisa, entende? Um lar em que vive em desarmonia. Se aparecem coisas, nem venha me pedir, pastor, vai lá orar, vai expulsar. Não, você que tem que expulsar, se corrigindo. Se corrigindo. Porque a coisa errada abre portas para o diabo atuar. E o diabo vai atuar, ele não vai perder a oportunidade. Então, quando uma criação, se cria os filhos, por exemplo, alguém cria seu filho, sua filha, tudo só sabe culpar, reprimir, pressionar. Aquela menina, aquela mocinha, aquele rapaz vai ficando sem ambiente. Sem ambiente. E o que acontece? Vai desenvolver um complexo. Vai desenvolver um aleijume. Você já viu quando uma coisa cai em cima do pé de milho que está crescendo? Não mata, mas aleja aquela planta. E aquela moça, aquele rapaz vai crescer nesse espírito aleijado, complexado, envergonhado, sempre estará se condenando. E o diabo vai aproveitar para levar aquilo para o próximo passo, para a família que ela vai formar ou que ele vai formar. Então, irmãos, é muita responsabilidade criar os filhos. Eu nunca vi nenhuma oração dizendo, Senhor, me ajude, me dê graças para mim criar meus filhos nos teus caminhos, criar eles de uma maneira correta, de uma maneira certa. Vocês são responsáveis, porque Deus deu vossos filhos como teu rebanho. Como teu rebanho. Se um pastor não tiver a graça de Deus para conduzir o rebanho, ele vai acabar com o rebanho, ele vai acabar com tudo. E se os pais não tiverem a graça de Deus para conduzir o seu pequeno rebanho, não precisa ser 10 não, basta ser 2. Ou mesmo 1, você vai estragar. Por isso é necessário fazer de tudo o que se sabe fazer correto, fazer de bem. Para que quando essa criança ela já não está mais no teu poder, você possa. E essa criança, vamos dizer, esse rapaz, essa moça tomou um outro caminho, mas você pode chegar diante de Deus e Deus não vai poder dizer, não foi assim. Você pode chegar e dizer, Senhor, eu fiz o melhor por ela, eu fiz o melhor pelo meu filho. Eu fiz o melhor.
Eu recordo que o irmão Brana teve um problema dentro de casa. Quando Rebeca tinha 17 a 18 anos, o próprio irmão Brana conta isso. Rebeca fazia aulas de piano com a certa professora e encontrou, e o irmão Brana chegou em casa e encontrou a professora e Rebeca tocando rock and roll, né? Essas músicas mundanas. Músicas mundanas. Aquilo esbagaçou o irmão Brana. Ele diz que isto é músicas que veio do fundo do inferno. E ele foi falar com a sua filha, porque você tem que falar. Queira ou não, seja certa, ela esteja certa ou errada, você tem que falar. E não tem como fugir do seu dever. E ele foi falar com ela, e ela disse, quer que eu cresça como essas velhas aí na igreja? E disse tantas coisas. Se levantou, saiu, bateu a porta. Irmão Brana, ele pôs a mão na cintura, vamos dizer, pegou a cinta e disse, eu poderia trazer ela debaixo de chibatadas para dentro de casa. A irmã Meda chorava, daí o irmão Brana se conteve, porque existem momentos que tem que se conter. Você tem que se segurar. Ele se segurou, foi conversar com a esposa, e a coisa foi... Ele dizia, vamos entregar ela a Deus. Não posso, ela é minha filha. Ele disse, mas é minha também. Por fim ele disse, querida, as pessoas vêm de longe para ter 2 minutos comigo. E eu já estou há 2 horas contigo, tentando te convencer, porque a gente somos comuns, né? Um ao outro, então a coisa parece que não é muito séria. Mas lembre que estamos expondo o nome de Deus nisto. Como assim? Se ela estivesse morrendo, nós não entregaríamos o caminho dela ao Senhor? Pois é. Nossa filha está morrendo espiritualmente. Vamos recomendar ela ao Senhor? E o irmão Brana diz que recordou quando a Rebeca era uma criança, chorava tanto, que quando o irmão Brana ia almoçar, a irmã Meda tinha que ficar cuidando. E quando ela ia almoçar, era ele que tinha que ficar com a criança no braço. Até que um dia, algo lhe disse, é o diabo chegando ao seu ministério. E o profeta então orou e desde então foi uma criança quieta. Então vamos entregar na mão de Deus. Você somente procure ser amiga da sua filha, seja amiga dela. Eu não tenho que dizer nada. Não, não é isso. Procure. Ela precisa de alguém que a entenda. E você é a pessoa ideal. Procure ser amiga dela. Então, irmãos, quando Rebeca chegou da rua, com aquele olhar de novilha brava, né? Garanto que estão dizendo que eu não vou mais na escola. A irmã Meda disse, nunca falamos isso, minha filha. Nunca falamos isso. Você é livre, em outras palavras.
Mas quando teu pai viu você tocando isso, você magoou muito teu pai. Mas eu vou. Pode ir. Quando você chegar, a comida estará pronta, te esperando. Tudo estará no seu lugar, te esperando. Mas lembre, nós recomendamos você a Deus desde criança. E é o que fizemos agora. E Rebeca, sabe como que é as mocinhas, né? Saiu pisando duro, pôs a mão no trinco, mas não teve coragem de sair. E mais tarde ela podia dizer, meu pai e minha mãe me entregou a Deus. Eu agia de uma maneira selvagem. Mas, irmãos, primeira coisa, não se abate em adulto, em filho homem adulto, já de barba na cara, em filha. Não é assim. O que precisa é ser amigo. Eu penso que uma moça, ela deve ter a sua mãe, a melhor amiga, é uma pessoa de confiança. Antes dela falar lá fora para uma outra, ela fala com a sua mãe. As duas serem amigas. Os jovens ter seus pais como amigos. Mas isso não impede de dizer, você está errado aqui, está errado ali. Eu espero que você faça melhor, porque você sabe fazer o que é certo. Então, é necessário criar os filhos com responsabilidade. Com responsabilidade. A melhor maneira de fazer uma criança corrigir um garoto, uma garota, é mandar fazer, consertar o que ela fez de errado. Aquele garoto fez as coisas, sujou a parede, sujou o piso e lameou. Não é você, irmã, sair com 1000 pedras na mão, gritando, falando e berrando. Não, essa não é a maneira. A maneira certa é essa. Pega a bucha, pega o sabão, pega o pano, pega o rodo, vai lavar. Vai lavar. Nem que ele soe ali tentando limpar e não consiga limpar bem. Nem que depois você vá e faça. Mas ele vai entender o quanto é difícil manter as coisas limpas. Ele vai compreender. Não é você brigar, faz um pé de vento e depois vai ali e você mesmo vai fazer. E ele vai lá para o quarto, pegar a internet, o celular e viver a vida dele. Faça eles fazer as coisas. Hoje lá em casa, andou dormindo os amigos do meu neto lá por casa. A casa estava cheia lá, uma meia dúzia de meninos, tudo garotinho, 11, 12, 13 anos. Eu já levantei e disse, essa casa aqui não tem mulher para consertar as coisas não. Caiu a bateria, né? Vocês têm que limpar. Arruma a cama. Pode tomar o café, mas lave as louças. Faça. Tem que ensinar a fazer as coisas. Tem que ensinar. E é bom que o homem aprenda a fazer as coisas. Há homem que não sabe fritar nenhum ovo.
E o dia que fica sozinho na vida? Não sabe limpar nem um banheiro. Não sabe nem queimar um arroz. Fazer ali. Ué, é bom aprender, meu irmão. E os pais têm que ensinar. Aí, mas os garotos não gostam. Isso é serviço de mulher. Não é assim que eles falam? Mas é bom saber. Eu recordo certa vez o meu Robson, era pequenininho, já um touquinho, né? Era mais touquinho ainda. Eu cheguei em casa e ele estava com a cara azeda. Pai, eu quero falar com o senhor. Um garotinho, um pequeno, 6 anos, 7, sei lá, querendo falar comigo tão sério. Daí ele foi, eu fui atrás dele, entrou no quarto, eu entrei atrás, ele fechou a porta, o assunto era sério. O assunto era sério. A mãe briga com as meninas e não deixa as meninas fazer os serviços, e ela põe a gente para fazer os serviços das meninas. Bem assim. E o que eu vou dizer para esse piá? Meu filho, a melhor coisa que tem é a gente aprender a fazer alguma coisa de casa. Aprenda a fazer. Um dia você pode usar isto. Não é certo? Quando o casal, o correto mesmo é isto. Você pode sustentar a sua casa, a sua mulher não, a ponto dela não ter que precisar para não ajudar na despesa da casa, é a melhor forma. A mulher é uma pessoa do lar. Trabalhar quando se tem necessidades. E nem todas têm, nem há muitas aqui entre nós mesmos que se desviaram e traíram seus maridos porque pegaram a liberdade. A dirigir carro, e não é errado dirigir. Mas faz curso, vão trabalhar aí fora, tem uma certa independência, mas não tem uma maturidade. Daqui um pouco começa com amizades, com outros, e não tem o que dizer no que vai dar. É errado trabalhar fora, irmã? Não. A esposa do irmão Brana trabalhou para ajudar nos primeiros tempos, a irmã Hope. Mas o melhor é cuida de casa, cuida dos filhos. E se você trabalha fora, tem que trabalhar para ajudar, é bom, mas você tem um dever diante de Deus com sua casa, com seu esposo. Não seja uma fulana vai com as outras. Porque esse mundo moderno, aberto como é, muitos maridos têm empurrado suas esposas para o abismo. Por não ter um discernimento nessa área. Não estou dizendo que é todas. Não, graças a Deus, há mulheres, esposas, que são genuínas. Conhecem o seu lugar. E trabalha para ajuntar tudo, o dinheiro é nosso, não é meu. Eu não dependo de você. Quando chegar a isso, é hora de dizer, ó, fique em casa. Eu vou dar a volta no que é preciso.
Mas você quer casar? Não é certo, rapaz? É isso. Quer casar? É um compromisso. Agora, tem mulheres que trabalham e chegam em casa, tem que fazer de tudo. Ajuda em casa, faz de tudo e o maridão nem sequer põe a meia dentro do sapato. Irmão, você se sente diminuído em ajudar a tua esposa, em pôr um avental e ajudar a lavar os pratos, enxugar? Se ela coopera do outro lado, por que você não pode ajudar a cooperar também? Então, a forma de criar é como se planta. E o que se planta é o que se colhe. Então, é preciso pedir a Deus graça, sabedoria, para criar os filhos devidamente. Por exemplo, quando chega a hora da correção, o menino errou, a Bíblia diz: quem poupa a vara, poupa o bem. Ah, mas a lei ou isso, aquilo. Então manda o Estado criar essa criança, vestir, dar de mamar e tudo mais, aliás, dar de tudo. Espancar filho, deixar marcas, isso é errado. É errado, sim. Agora, você corrigir ele, corrigir ela, é para o bem. E há pais que são muito duros com seus filhos quando eles são pequenininhos. Depois que eles crescem, engrossam o cangote, o homem deveria estar mais presente na criação desse garoto. Porque a mãe, ela se desgasta. Ela vai se desgastando, a palavra dela já não tem lá muita coisa, muito poder. É a hora do marido, o homem chegar, olha, e acompanhar mais a criação. Desculpa, mas quando é pequeno, às vezes deixa a coisa acontecer, é entre mãe e filho. Mas você tem que ir pegando mais a responsabilidade. E às vezes, é preciso nessa pré-adolescência, dar uma despedida nesse rapaz, de cinta bem caprichada. Nessa moça, se cria solto, não vai dar o que presta. Minha mãe sempre dizia, se aperta muito com a mão, sai entre os dedos. Irmãos, para tudo há um equilíbrio. Se você cria os seus, vamos criar os meninos, e você não se importa com quem eles andam, quem são os seus coleguinhas, você pode pôr tudo de bom e de melhor dentro deles. Ali dentro, um mês ali fora, o coleguinha errado tira tudo que você pôs. Tudo. Então é preciso acompanhar, criar os filhos, você tem que acompanhar. É assim, irmãos, presta atenção, olha a minha mão. Às vezes aperta e afrouxa. Aperta, o meio aperta e vai indo. Se esse garoto, essa menina, demonstra responsabilidade, por que apertar?
Eu fui fazer o trabalho de escola na casa da amiga e chegou essa hora? Será que não estava na rua? No shopping? Tem hora que é preciso saber dizer não. E não tem que ser não. Entende? Você tem que privar. Se não andou corretamente, se anda mentindo, se anda enganando, se anda fazendo o que não se deve fazer, você tem que apertar o pé no freio. Agora, não apertar o pé no freio se está tudo bem, se demonstra maturidade, se demonstra responsabilidade. Agora, existe pais que não tiram o pé lá debaixo do freio o tempo todo. Irmãos, você está pondo teus filhos a se perder. Não é assim que se cria. Então vou abrir as portas. Não é assim que se cria. Então você vai, até que ele amadureça. Ela vai amadurecendo. E quando chega a isto, você descansa, você vai descansando. Você conhece a sua filha, conhece o seu filho. Então, isso leva os pais a descansar. Não quer dizer, chegou a 12, 13 anos, já é homem, pode ir. Não. Pode ser do tamanho, mas não é aqui, na cabeça. Você tem que entregar para a sociedade uma pessoa equilibrada, responsável, de caráter, uma pessoa justa, uma pessoa que, acima de tudo, que teme a Deus. Enquanto são crianças, olha, eu nunca disse, irmãos, para um filho meu, você tem que se batizar. Eu não recordo. Eu nunca pressionei nenhum deles. Mas eu falei, você tem uma alma, você tem que um dia fazer uma decisão. Não pressionar. Você errou, você vai ficar de joelho ali, orando. Nunca corrija filhos em seus erros. Você vai ter que ler a mensagem, a Bíblia, você vai ter que ficar de joelho 1 hora ali orando. Você vai revoltar esta criança. Amanhã ou depois ela vai ter raiva de igreja, de tudo. Mas enquanto está debaixo do teu poder, vamos à igreja. Mãe, não quero. Vamos à igreja. Domingo é dia de igreja, irmãos. É dia de cuidar da vida espiritual melhor. E ficar com a família. Depois que eles crescem, pega aí seus 17, 18 anos, você pode... Não quero ir. Ou não vou outra hora, outro dia. Você conversa, você não determina mais. Mas uma coisa podemos sempre fazer, orar por eles. Rogar por eles. E eles se sentirão protegidos pela oração do seu pai, da sua mãe. E quando essa mãe não existe mais, eles se sentem desprotegidos. Não tem mais quem esteja ali de joelho por ele ou por ela. Mas você confie nas suas orações. Cria o teu filho no caminho em que deva andar. Não no caminho que ele quer andar. E mesmo mais tarde não se desviará dele. Mas às vezes saiu, desviou-se um pouco. Olha, desviou-se,
mas aquilo que você pôs dentro dele, dentro dela, não tem como ele se desviar daquilo. Ele se desviar daquele princípio. O filho pródigo não conseguiu se desviar dos princípios que seus pais colocaram dentro dele. E ele sabe onde está o socorro, onde está o refúgio. Na hora que ele se sentir pressionado, tiver que correr, é igual um irmão me contou sobre ele conhecia a toca de um tatu. E ele foi lá, levou o cachorro, e ele sentou bem na toca do tatu. Era um barranco aos lados, e aquela toca ali, e ele sentou bem ali. E soltou o cachorro. E o cachorro foi pela mata. E lá o cachorro deu em cima do tatu, au, 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 au. E o tatu, ó, para onde ele vai correr? Ele veio, o tatu veio correndo, já pulou lá no colo do irmão, porque o irmão estava na porta da toca. Como diz o irmão Beto, quando o cachorrão pegar ele lá fora, ele sabe para onde correr. Sabe para onde vir. Foi ensinado, foi instruído, frequentou a escolinha dominical, acompanhou e todas as coisas. Você tem que confiar em Deus. Agora, se a pessoa não tem nada aonde recorrer, se é um católico fanático aí com a Maria Aparecida, apareceu sei lá da onde, é capaz de morrer grudado no pescoço dela, que se ela tivesse fôlego, enforcaria, mataria ela. Não tem para onde correr, não foi instruído, não foi ensinado. Mas a Bíblia diz, eduque o teu filho no caminho que deva. É aqui o caminho? É aqui. Deva andar. A Bíblia diz aqui, o nosso regime de família é esse. Você não deve sair sem dar satisfação. Primeiro você pede, quando cresce, dê satisfação. Ai, ai, ai. Capaz de nós ir até amanhã, irmão, se eu vou entrando nisso. Porque tem homem que não dá satisfação para a esposa, pensa que ela está mandando nele. Desculpa, um homem que tem medo de ser mandado, eu não confio muito nele, não. Dá satisfação, olha, eu vou em tal lugar. Tal, não se preocupa se eu demorar, qualquer coisa me chama no celular. Meu pai chamava o celular de fuxiqueiro. Antigamente não tinha como achar, né? Mas hoje pelo celular está aí. Acha a pessoa. Se a gente dá satisfação para a empregada, se alguém procurar, eu fui em tal lugar, tal hora mais ou menos, eu chego. E você que é esposo, acha que não deve dar? Não como obrigação, mas como uma satisfação. É pessoas que participam do seu dia a dia. Não é você também, irmã? Espero que aqui não tenha assim. Eu não tenho que dar satisfação para ele, eu vou aonde eu quero e volto quando eu quero, eu não tenho que dar satisfação. Tem sim, senhor, tem sim, senhora. É preciso ter respeito, ter compreensão, ter uma vida em comum. Os filhos vão aprender isso. Então, o que os pais fazem, sempre os filhos herdam. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né?
Se uma criança vive, eu vou ler de novo e vamos terminar. Fiquemos de pé. Se uma criança vive criticando, ou sendo criticada, aprende a condenar. Todos os críticos gostam de estar julgando e condenando. Se uma criança vive com hostilidade, aprende a brigar. Você tem diferença, você, sua companheira, há coisas que têm diferença. Não vai dizer que tudo é pão de ló. Não. Aprenda a conversar fora dos ouvidos das crianças. Se tem uma coisa que machuca os filhos, é ver os pais discutindo, brigando. É ou não é? Parece que não escuta. Menos de 20 anos para baixo aqui. Aliás, 25 até os 15. Quantos tem aqui? Levante a mão. Isso é verdade o que eu estou falando? Ver os pais brigar, discutir, resingar? Aprenda a dialogar. Aprenda a conversar. Uma pessoa que dialoga, ela está pronta para ouvir, não é só falar não. Ouvir, tomar posição para o bem da família. Não uma posição para o teu egoísmo, para o teu orgulho, mas pelo bem de toda a família, pelo bem da convivência, pelo bem do lar, pelo bem do teu próprio futuro. Você não casou para se separar. Então aprenda a dialogar, aprenda a resolver. Muitas coisas, dê tempo ao tempo. Porque há muitas coisas que se resolvem por si mesma. Outras você resolve com diálogo. E há outras que têm que tomar uma posição séria. Então aprenda a dialogar. O diálogo abre portas. Agora, alguém pode dizer, eu não sei dialogar. Se você não sabe dialogar, você só sabe brigar. Só sabe impor. E tem marido que usa da Bíblia, usa da mensagem, para fazer da esposa um tapete, um capacho. A Bíblia diz que você tem que ser obediente. Que tipo de obediência? Porventura ela está sendo desobediente? Eu quero pegar, vender tudo aqui e ir embora, e ela não deixa. Pôr ela na rua? Não. As coisas têm que ser vistas de uma maneira equilibrada, certa. E como somos cristãos, de uma maneira sob oração, sob vigilância, buscando a vontade de Deus. Se uma criança vive envergonhada, reprimida, aprende a ser culpável. Se uma criança vive com tolerância, aprende a ser tolerante. Quando eles veem isso em casa, a tolerância, a compreensão, eles vão seguir tais pegadas. Se uma criança vive com estímulo, aprende a confiar. E se agora só vive debaixo de críticas, desestímulos, você está empurrando uma pessoa para o abismo. Se uma criança vive apreciando, aprende a apreciar. Começa por onde apreciar? A convivência.
em casa, a família. E quando ele casa ou ela, eles vão querer um lar como Deus dos pais. Aprenda a apreciar a companhia da mãe, do irmão, da irmã. A apreciar a companhia um do outro. Agora ofereça, queridos, aquela atmosfera respirável. O irmão Brana diz, você é um criador de atmosfera. Quer dizer, você faz a tua atmosfera. Somente isso aqui. Existem pessoas que você gostaria de ficar sempre perto daquela pessoa. Há uma atmosfera tão cálida, tão boa, tão amiga, aquela atmosfera que é como um imã, que prende a gente. Isso é você que faz essa atmosfera. Mas há pessoas que têm uma atmosfera tão pesada, se é o patrão, se é alguém, vocês vão ali só falam o super necessário e se manda. Não dá de ficar perto daquilo ali. Por exemplo, tem gente que cria uma atmosfera doentia ao seu redor. Eu estou doente disso, estou doente daquilo. Outro diz, eu também estou. Daí vamos ver quem está mais doente. Entende? Aí uma discute, mas você não passa pelo que eu passo. E aí vai. Você cultiva esse espírito de enfermidade? Por que vem receber oração? Se você gosta disso, para que buscar? O dia que quer ser libertado, então diga como a sunamita, vai tudo bem. Cria aquela atmosfera negativa. Só sabe, é igual jornal, só sabe trazer acidentes, sangue, problemas, dificuldades. Entende? Só sabe trazer essas coisas. Gente, a Escritura diz, tenha o cheiro de Cristo, onde você vai, você tem o cheiro de Cristo. Não é uma atmosfera azeda, pesada, não sabe falar, sabe brigar, discutir, xingar, reprimir. Você é um criador de atmosfera. Então, se uma criança vive com tolerância, aprende a tolerar. Se vive com estímulo, aprende a confiar. Se vive apreciando, aprende a apreciar. Se uma criança vive com equidade, aprende a ser justo. Entende? Se uma criança vive com segurança, aprende a ter fé. Se uma criança vive com aprovação, aprende a querer-se. E se uma criança vive com aceitação, o pai aceita, todos ali, é bem-vinda. A amizade, né? Aprende a achar amor no mundo. Aí ela vai amar. Agora, se não é aceita em lugar nenhum, aí fica difícil. Que Deus nos ajude.